Thank you very much for coming. This session is titled Media Narratives or Misinformed Speeches, and we have with us, as I was told before, Annemiek Akkermans, Charles Bradley, Maria Jabrich, Nikki So, and Telmo Gonçalves. And we will start with first presentation, first ideas sharing from our speakers. And the idea, I would like to ask you if you can give your perspective on the blurring of facts and opinions and the erosion of trust in media. And to start, I will start with you, Annemiek, from Detectors. The floor is yours, please. Thank you. Hi, good morning. I'm very happy to be here. I'm from Lie Detectors, and we train journalists to go into classrooms to talk about disinformation, misinformation, and polarization. And you asked about the blurring of opinions and facts. What we've seen in the last years, the last 10 years, we started 8 years ago. We're an NGO based in Brussels, and we operate in various countries in Europe. And what we've seen is that initially we had to tell students about the fact that not everything they saw online was real. So we told them as teachers and also going into classrooms, our journalists, there was a lot of talk about internet safety. There was talk about online grooming. There was talk about scams, phishing, all these things that are still very important. But basically, we wanted to make sure that young people and our students know, okay, not everything that you see is true. Right now, at the moment, it's completely different. Okay, we have this erosion of trust. We have maybe the same feelings, but especially for young people, it's a big issue that there is hardly any trust. They have the feeling everything that I see online is fake. It's not true. And of course, a lot of what they see online, especially now with AI, it's all accelerated. It is not true. It is fake. And this is a big problem, this erosion of trust. And this is what we try with our NGO and what everybody else here, I think, in this room as well, everybody's trying to work on. So it's what Paul Michailidis was talking about yesterday. There's this distance. There's a distance, and distance causes distrust. So we have to find a way to get back to people, students trusting what's going on out there. And that's what we try to do with our journalists. And I think I'll keep it here for now. We'll have some more things to say later on. Okay, thank you very much, Annemiek. And now I would like to ask Charles Bradley from Google from your perspective on the same topic. Great, thank you. Yeah, so I'm Charles. I work in the trust strategy team on knowledge and information products. That's some of our small products like Google Search, Maps, Gemini, Ads, consumer-facing products. And the question is sort of blurring facts and opinions. We get thrown this question back to us all the time when thinking about how we deliver the top result on search, and now how do we create a search result in AIO, like our AI overviews, or AI mode. But for us, the question is not really how do we think about facts and opinions, but how do we get people to understand, can they trust the information that they see? Is it trustworthy for the purpose that I have and the question that I have at that particular moment? And we're actually seeing, because of some of these increased skepticism of what people find online, or what they see online, greater attention to asking that question and digging deeper into them. We try to build products that help people evaluate the content that they see online and ask some of the core questions that Lee was raising again this morning of like, who is behind the content? What is their intent of that content? What do other people say
about the topic? And is there general agreement or disagreement from experts on this particular issue? So as we building some of these products and scale them to, billions of users every day, we're trying to build in these more foundational trust-based questions and providing tools and resources for people to go that one step deeper. And maybe some of this like skepticism is actually a good opportunity for us to help people think, not just to share, but to stop, check it out, and evaluate the content before spreading it further. Thank you, Charles. We need a healthy skepticism. Okay. Now allow me to switch into Portuguese. Maria José, qual é a tua perspectiva e sobretudo de investigadora e tens desenvolvido imenso trabalho nesta área em termos de questão dos factos e das opiniões e sobretudo da erosão da confiança? Ora, muito bom dia e muito obrigada pelo convite. E se me permitirem, muito em especial à Inês Amaral e também à Fernanda Bonacho, que fizeram os convites mais diretos, e a toda a organização. De facto, e muito com base no trabalho que tenho feito de investigação ao longo dos últimos anos, mas muito em especial ao longo dos últimos 4 anos num projeto que é o UN Digital, Jovens, Notícias e Cidadania Digital, e sabendo eu que estava num painel de pessoas que sabem tanto sobre as questões mais técnicas, mais ligadas aos média em si mesmas, portanto, aqui a minha reflexão será um pouco diferente. E, mais uma vez, o digo em função daquilo que são os resultados que temos encontrado no projeto. E eu colocaria, portanto, pensarmos aqui a questão dos comportamentos, das narrativas e dos direitos que cruzam com o pensar os factos e também as opiniões, no contexto das nossas vidas, no contexto sociológico e também no contexto mais psicológico e mais cognitivo daquilo que é o nosso dia-a-dia. E aqui inspirava-me também um pouco na conferência inaugural do Paul Mihailidis, aqui pensando que tudo isto e a investigação mostra-nos muito bem o que eu vou dizer, é também algumas das questões que nós estamos a viver relativamente à desinformação, ao contexto digital, é consequência de uma enorme erosão daquilo que são os espaços tradicionais das nossas vidas enquanto seres humanos, que é o contexto familiar, o contexto escolar e também o contexto das nossas relações com os outros, com os amigos, com os pares. E o que o projeto nos tem mostrado é precisamente essa erosão. E nós, por muito que tentemos caminhar aqui e ali, vamos sempre dar ao mesmo problema. Uma análise que fazemos, há uma erosão da escola, que é em muitos casos intransponível, portanto, e no contexto da escola nós temos até alguns dados que nos apontam para o facto de a escola, que é também um espaço de promoção de questões de igualdade e de equidade, estar a sentir essa dificuldade também porque a escola de alguma forma não domina os contextos tecnológicos hiperdigitais nos quais nos encontramos. Portanto, levando a partir daí também só para 2 outras questões, e depois se calhar ficaria por aí, que é, e eu tinha preparado inicialmente esta apresentação inicial em inglês, em português não funciona tão bem, mas que era pensarmos a necessária mudança das formas de pesquisa em termos sociológicos e em termos também da psicologia. E porquê? Porque às vezes são ciências que estão também desgarradas do contexto digital. E eu aqui iria buscar a investigação de uma investigadora norte-americana, a Stephanie Edgerly,
que tem um trabalho muito interessante, mas muito singular. Há muito pouco trabalho desse género, que é pensar as questões da sociologia, da comunicação e, nomeadamente, das notícias, através dos dispositivos que as crianças e os jovens utilizam, mas que são também utilizados pelos pais. Ora, isto altera completamente a forma de olhar, é aquilo que eu tinha preparado no inglês, não é? Um sociological research turn, não é? Portanto, há aqui uma reviravolta que também é necessária. Sobre, e para finalizar, os factos e as opiniões, às vezes, nesta dicotomia, nós partimos de princípio que as opiniões são más e os factos são bons, mas é assim, eu já vi factos muito maus e opiniões muito boas. E o problema dos factos, às vezes, é que nos remetem para uma lógica de um discurso que é factual, que é neutral. E desculpem, às vezes não é. Então, eu acho que devemos complexificar um pouco o debate e sair da dicotomia. Obrigada. Obrigado, Maria José. Eu diria que é um facto, precisamos de uma sociologia da mediação algorítmica e essa é pelo menos a minha opinião, ok? E então, se me permitem, mudamos outra vez para inglês. We can switch into English again. And Nikki, please, now the floor is yours. Same pleasure. Thank you so much. Hi, my name is Nikki Su, and I am the Safety and Wellbeing Public Policy Lead at TikTok for Europe. But I have a really interesting role because even though I work in public policy, I'm part of a subject expert team, which focuses specifically on some certain topics like this one. I also am a former academic, so I really like to bring this like research-led, evidence-led approach to the work that we do. And, everything that has been said on this panel so far has really sort of resonated with me, especially when thinking about, my perspective and our perspective from TikTok is really what can we do to make sure that our community feels safe in order to be able to navigate those facts, questions, and feel empowered enough to be able to tell what they're actually looking at. I know that is also a question I get a lot of is what are you actually doing on your part? So if you would bear with me, I'll tell you a little bit about our approach when it comes to mis and disinformation. So we have over 200 million people in our community in Europe alone. So, that is a great responsibility on our part. And we have also recently committed in 2025 to $2 billion in trust and safety. And this is really motivated by the fact that when it comes to things like mis and disinformation, we need to think about protecting our community by, removing that harmful misinformation, but also preventing those unsubstantiated content from actually traveling further. So that's one of the things that we do with this. We also work to empower our users by connecting them with authoritative information. We label unverified content. And also, I think, in relation to a lot of the interests of people in this conference, we also work really hard on thinking about media literacy initiatives as well. In a global community, I think one of the challenges that we do face is what you just said about the blurring of fact and fiction. And in our view, it is natural for people to have different opinions, but the question is, how can we actually help to keep that environment a safe and civil place for them to actually explore that? So for our part, we seek to actually operate on a shared set of facts and reality. So our guidelines specifically state that we don't allow harmful misinformation. And we also have robust policies around issues that often have, I think, issues around misinfo. So we're looking at things like medical misinformation, climate change, AI-generated content. So we prohibit and remove harmful misinformation, regardless of the poster's intent in that respect. So, disinformation would fall under that as well. And how we actually do that is by partnering with experts like, International Fact-Checking Network accredited fact checkers. So in Portugal, we work with Polygrapho. And they, support us in identifying and verifying if those claims are actually true or not, and then we can actually take proportionate action. So in line with our commitment to balancing creative expression with harm prevention, we use a combination of safety measures, to respond proportionately to those harms as well. And finally, I think
I'll just end off really quickly by saying that one of the other aspects that we work really hard on is also on media literacy initiatives, and this is reflected in terms of like our platform design. So whether we have interventions or search interventions preventing people from actually looking for harmful content, we know that we don't return the searches, for instance. We provide them with authoritative information during like climate issue, like natural disasters, elections, and things like that. And also ensuring that if content is actually being shared further, if it's unverified, it's either labeled. We have a pop-up that make people kind of prompt them to think about what they're actually sharing. And if they're continuing to share that further, actually, if there is a certain number, if we've seen that it's unverified and they've continued to keep sharing, we actually do suspend that ability as well. So it's just a whistle-stop tour of our approach to this. But in short, I think we think about it in a few different ways and try to think about it in a proportionate measure. Yeah. Thank you, Nikki. And as Nikki said, media literacy is a task of everyone, okay? Not only the platforms, not only the NGOs, the academic area, but also the regulators. And this brings me to our next speaker, Telmo Gonçalves. Allow me to switch to Portuguese again. Telmo Gonçalves, da Entidade Reguladora da Comunicação, gostava de ouvir então em relação à questão dos factos, das opiniões e da erosão da confiança. Muito obrigado, Vítor Tomé. Bom dia a todos. Ainda é bom dia. Nós temos 3 minutos, combinámos 3 minutos para fazer aqui uma rápida intervenção. Queria agradecer ao Guilherme, em nome da ERC, por estar aqui, nos terem convidado. Eu gostaria, nestes 3 minutos, de fazer 2 coisas, se calhar só conseguirei fazer uma. Uma será de responder exatamente à questão do Vítor Tomé, e outra que será falar sobre qual é a abordagem que a ERC tem relativamente à questão específica que nos traz aqui, que é o combate à desinformação ou a defesa da integridade da informação no espaço público. Mas, indo aqui à questão, se por acaso não conseguir fazer tudo na primeira intervenção, espero que depois, numa pergunta, porque consiga tocar num outro tópico. Mas a questão que o Vítor Tomé nos lança sobre esta indistinção entre factos e opiniões que vamos assistindo no espaço público e nessa progressiva dinâmica, eu vejo-a mais como uma questão de resultado tático daquilo que mais profundo está a acontecer no espaço público. Eu penso que, e aí então passamos à questão da erosão da credibilidade dos mídia. A questão da credibilidade dos mídia, obviamente, tem que ser analisada com muita cautela e profundidade. E para começar a analisá-la, eu penso que nós devemos situá-la no contexto mais global do que está a acontecer à democracia a nível global. Ou seja, comecemos por olhar para esta descredibilização dos meios de comunicação, ou essa tendência progressiva de uma certa descredibilização, para aquilo que, de facto, nós assistimos sobre os regimes democráticos em que estamos a viver. E a verdade é que a democracia nos últimos 10 anos, na última década sensivelmente, mais ano menos ano, com algumas oscilações em função dos contextos geográficos e políticos específicos, tem vindo a sofrer um forte declínio. A ideia da democracia como um regime aspiracional global é uma ideia que está sob ameaça. Não é? E, obviamente, que tendo... E porquê? Quais são... e já consumi boa parte do meu tempo. E porquê? Bom, há as velhas questões que já falamos há muitos anos,
da separação entre elites e cidadãos, da fraca participação pública, mas há questões novas. E as questões novas têm duas ordens. Tem uma ordem que tem a ver com o sistema de comunicação pública, que tem vindo a ser alterado pela profusão das plataformas, do impacto e da influência que as plataformas digitais vão tendo nas nossas vidas e que está no nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. E há outra questão que é o aparecimento de movimentos partidários, de ações políticas concretas, antissistémicas, de base, portanto, populista, que estão, de alguma forma, a contribuir para a erosão da própria democracia e para a erosão. E nesse contexto, nessa estratégia, no fundo, de poder, também cabe uma coisa muito específica, que é a descredibilização dos próprios órgãos de comunicação social. Ou seja, quer dizer, faz parte das estratégias de poder, eu estou a falar, portanto, a nível global, dos partidos que têm, de alguma forma, esta atuação no espaço público, e, em alguns casos, já ascenderam portanto, ao poder, em que ter meios de comunicação social a fazer a função que nós democraticamente lhes temos atribuído ao longo dos tempos e que são a representação aquilo que nós reconhecemos como o jornalismo profissional, independente e livre, isto, de alguma forma, esta ideia está sob ameaça. Depois, associando isto a uma fraca sustentabilidade ou às dificuldades de sustentabilidade que os mídias, portanto, estão a sofrer com toda a transformação do seu modelo de negócio, isto fica aqui uma combinação que tem que ser atacada. E tem que ser atacada como? Através de políticas públicas adequadas a estes novos tempos, a estas novas ameaças. E fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Telmo. E de facto, há aqui a tripla dimensão. Penso que o poderemos recolher daqui. Temos que ter legislação, temos que ter claramente tecnologia e temos que ter claramente educação. Portanto, há três áreas básicas que têm que trabalhar em conjunto para conseguirmos avançar, pelo menos parar. Eu diria, às vezes, em vez só de aumentar a confiança, talvez seja necessário parar primeiro a erosão dessa confiança. E dito isto, eu vou mudar novamente para inglês. Annemiek, I would like to ask you, because you are working with journalists and journalists are leading activities in schools, so they are also training teachers, and not only teachers, but also the students themselves. How do you see this unique value of having the journalists working in schools? Okay, thank you. The first thing is that journalists are natural fact checkers. It's in their system, it's what they have to do, even though some people say differently. This is what they have to do. This is what they do all the time. And so for us, this makes total sense of working with journalists who are also able to share this with students. So the first 8 years, we've been going into classrooms and we've been talking to students 10 to 15 years old, and they are explaining that they are fact checkers, that they have rules and processes in journalism that they have to adhere to. So they bring the media closer to the students, and especially nowadays, where a lot of populist narrative talks about the media, the fake media. This erosion also has to do with that. And so it's this big coloss of, okay, the media, what is the media? It's far away. Whereas my own feeds, my short form videos, my TikTok, my YouTube shorts, that's really close to me. And so that's that blurring. And I think journalists I know that journalists are the ones, they're the experts who can show, okay, this is what we're working on. They are not, of course, the people who always have all the answers, but they bring they bring it a bit closer. And so they are able to say, we make mistakes too. They talk about their fallibility, which is very important.
because nobody is perfect, and also journalists make mistakes. I mean, we've all seen what happened at the BBC recently. It was a big shock, of course, but it happens. People are held accountable. People have to leave, or they leave by themselves. They are accountable, and this is, of course, a major difference when you talk about influencers and so on. And that's an important lesson in a way, and it's very important for students to see that as well, and to be very close to that journalist, to ask questions and to hear, okay, this is how it works. And yes, we are checking the facts. We're doing the best we can, but we also have time pressure, and we're trying to get it right. That's the main thing. The other thing why journalists are extremely important for us is that we have one workshop, of course, and it's about disinformation, misinformation, polarization. How does that work? But we continue. We have other workshops as well, and like last week, we had like a premiere. It's a workshop on polarization and disinformation in climate research and everything that has to do with our planet. Of course, there's a lot of misinformation there as well. We have a journalist who helped to develop that with us. She has her own climate podcast. This is for us an amazing resource as well. We have data journalists who can help us creating workshops on AI. So this is the second reason why we are very happy to work with those specialists that journalists are. Thank you, Mick. So we can trust journalists because they know how to how to produce information following the process, the journalistic process, of course, and we can trust them and ask them questions, but we can also ask questions to GenAI. And if GenAI answers our queries, how can we ensure content integrity and transparency and financially sustained journalism? What is Google doing in this specific area, Charles? Are we here till next week? It's a very big and very long question, but I'll try and pick off a few of those things. So firstly, I think it's important to understand that the GenAI responses that we see on search are an evolution of a very long process of technological development to understand and evaluate content online. So search is 26 years old. When search first started, we had a 1 month retrieval timeframe. So we would go and crawl the web, and we'd go out to all the sites that we could find, and we'd stick them on floppy disks. And then after a month, we would stick them on another computer and upload them to Google. And people would get responses that were up to 29 days out of date, which was pretty bad, particularly in, you could think of some very timely, newsy sort of issues like elections. So we would be predicting 29 days out of date who might win an election or who might win that sports game, etc. Obviously, that process has sped up quite significantly over time. The technology behind sort of the GenAI solutions have been powering massive leaps forward of our retrieval, evaluation, and deployment onto search over that period. So another big leap for us was synonyms. We had no idea when we first started how to evaluate the difference between the word sole for a shoe versus sole the fish. We were giving really poor responses to some of these things, which now would feel like, totally out of whack to get something like that on search. So the sort of foundational AI models that have been building the core infrastructure of search have moved into these GenAI producing responses, but they are the same things that helped us understand content, context, and be able to provide responses to deal with to answer that user's intent and query from day one. There's been a lot of conversation here about sort of SEO and GEO. That is also why that doesn't really work in the way that people are thinking about it. Trying to optimize for GenAI answers
isn't really how search thinks about quality. We're not looking for a short snippet that we can pull out and drop at the top of the search engine results page. We're fundamentally looking at the same search quality questions that we had before. So these are all available in our search quality rated guidelines, 172 pages, which evaluates against 4 big principles: expertise, experience, authoritativeness, and trustworthiness. So everything that we're trying to do to create a easier, more streamlined experience for users comes back through 26 years of really understanding information. And we were not the first search engine. We were probably one of the best. And that was built on the ability for us to answer questions and people getting the answers that they wanted. Otherwise, it'd go somewhere else. We know that. We know that foundationally, trust on product is built by the utility of the product, not by bigger and broader concepts, particularly in the information space. So search is quite interesting in that we both use sort of generative AI foundational models, but also information retrieval models to be able to provide those answers. So we are going back to source, and we are providing you with a core source behind the answer that we're providing. Now, the other question, a bigger question maybe in some ways, is around the future of news media, financial support of that. We have long-standing partnerships in news. I think many people in this room will have either been a part of or been connected with some of our colleagues in the Google News Initiative. In Portugal, we have across the globe, we have a thing called Google News Showcase. In Portugal, we support 36 publishers and 50 publications on an ongoing license background, because we understand that it is our responsibility to be able to support long-term, high-quality content. If Gen AI answers eat the web, and we're not able to provide high-quality content to people, search goes out of business. There's nothing for people to come to. So we understand that the long tail support of what we need to provide to individuals, to publishers, etc., is crucial for us. Because if we don't have things to train our models on, and we don't have high quality content to answer users' intent in their queries, they will go somewhere else. And so we think that the mutual incentives there are going to be long-term, powerful and supportive for us to be able to help people with short, snappy queries where there's essential answers they need to get to, providing longer form, more evaluative, more critical answers to more complex queries where there may be multiple truths or multiple opinions on those truths, and being able to provide a long-term ecosystem and support the broader ecosystem is fundamental to our business. Thank you, Charles. So we need humans. I think we knew already, but now Charles confirmed that we still need the human brain to produce information. Okay, and now Maria José, continuando nesta questão, portanto, e trabalhando tu nos projetos relacionados com notícias e no consumo de notícias, o que é que dirias? Há aqui dois mundos que ainda recentemente o Reuters Institute of Journalism mostrou a questão das informações que vêm dos influencers e da informação que vem dos jornalistas. Como é que é esta tensão? Como é que vocês veem esta tensão? Ora, muito obrigada. Eu vou aqui cingir-me, se calhar, mais a alguns resultados que temos do projeto UN Digital, só aqui para dar um enquadramento, e são resultados do nosso inquérito representativo a jovens entre os 15 e os 24 anos. Quando nós lhes perguntamos, enfim, quem é que eles utilizavam no contexto mediático para acompanhar o que se passava no mundo, primeiro, portanto, as primeiras as respostas mais proeminentes foram as dos Instagrammers, depois dos YouTubers, depois dos jornalistas e só no fim os TikTokers. Okay? Elas, só aqui também para dar uma noção mais das questões de género, elas revelaram uma maior tendência para indicar que acompanhavam os jornalistas, depois os TikTokers e depois os Instagrammers,
e eles, os youtubers e os humoristas. Olhando para estes resultados, e nós estamos já há uns 3 anos a olhar para estes resultados e a maior parte das vezes sem sabermos muito bem o que fazer, é uma realidade. Também porque, e estamos agora estamos agora a começar a preparar um artigo nesse sentido, também para tentarmos olhar para estes resultados na perspectiva da lógica dos direitos humanos, que também cruza o tema deste congresso, e também na lógica da democracia. Ora, o que é que isto significa para a democracia, não é? E eu aqui tenho sempre uma indecisão sobre o que pensar, não é? E por isso é que os resultados, eu penso também, uma análise mais aprofundada nos poderão ajudar. Quem me conhece, eu refiro muitas vezes a esta investigadora norte-americana, a Louise Woodstock, que fez um trabalho sobre news avoidance, na realidade trabalhando com o conceito de resistência às notícias, news resistance, e o que ela encontrou nos resultados dela, com uma amostra muito específica de pessoas com níveis educacionais médios e elevados, foi que aquelas pessoas evitavam as notícias porque elas, por um lado, não confiavam nas notícias, mas sobretudo porque elas achavam que as notícias não lhes davam a profundidade de conteúdo que elas queriam que tivessem. E então, como tinham meios para o fazer, preferiam procurar informação por outros meios. Não quer dizer que não fossem procurar as notícias, mas as notícias eram sobretudo um ponto de partida para depois conseguirem mais informação. O que é que eu quero dizer com isto? Sob o ponto de vista da democracia, e apesar daquele grupo ser um grupo muito restrito, na realidade, se calhar poderia não ser assim tão mau, porque aquelas pessoas tinham uma predisponibilidade para irem além do que a informação jornalística lhes dava. Nestas questões, eu estou a ver ali a Lídia Maropo, que tem trabalhado também muito estes temas, nestas questões específicas das redes sociais e das pessoas que são influenciadores nas redes sociais, influenciadores digitais, eu penso que ainda tem que ser aqui feito muito trabalho, não é? Por exemplo, quando nós temos aqui a responderem-nos em terceiro lugar, seguem jornalistas, a verdade é que nós aqui encontramos algumas respostas, depois já de cariz qualitativo, que nos indicam que, quando dizem jornalistas, na verdade eles não estão a referir-se a jornalistas, mas a outras pessoas, por exemplo, no contexto português, pessoas que trabalham, por exemplo, nos programas da manhã, no entretenimento, nas televisões. Mas também, quando olhamos para a indicação de quem são os youtubers ou os tiktokers que estão a referir, temos desde casos em que estão a referir pessoas que têm um discurso, por exemplo, altamente misógino, altamente contra a democracia, mas outras pessoas que têm um discurso, não é? Portanto, eu acho que também ainda precisamos de saber mais sobre isto e se calhar partir com uma perspectiva aberta para, pronto. O que é que isto significa em termos do modelo em si mesmo e do que é que isto nos faz pensar relativamente ao jornalismo profissional, que é de facto base da democracia, é essencial. O que é que isto nos faz pensar, tendo em conta que quando nós começamos a ter ligação, a ser inundados pelos TikToks e pelos Instagrams e isso tudo, na realidade achamos que isso ia salvar o jornalismo. Mas até hoje o modelo mostra-nos que são espaços mais de entretenimento, não é? É isso. Ok, obrigado, Maria José. Portanto, eu permito-me mudar agora para inglês. Nikki, Maria José raised this question that is
Okay, if may we have maybe are seeing this phenomena that is the news resistance, but maybe we don't have entertainment resistance in the same sense. So regarding TikTok, and I prepare this question because I think it's really important to hear from you. How does TikTok adapt its moderation strategies to address the risk of misinformed content being repackaged as entertaining or trending formats for young users? You're putting me on the spot. We're an entertainment platform after all. Okay, so I think maybe it's useful to start with maybe a bit of background into how moderation actually works when videos are uploaded onto TikTok. It's just really quickly, every single video that is uploaded onto TikTok goes through AI moderation, and if there is a high level of confidence that it's violative, it'll be taken down. If not, it will go to a human moderator to review. So that happens for every single video that is uploaded. Over 100 million is uploaded on a daily basis. So I do appreciate your concerns about, the volume and how it's very important, especially when it comes to things that might be quite difficult to detect, like things that might be packaged in a more entertainment way. So I think importantly to remind you is that we still have our community guidelines. It doesn't really matter how it looks like. The rules are still there. So we don't allow harmful misinformation, and we will enforce based on that. So we have dedicated teams and processes who work on integrity and authenticity policies, in which misinformation is one of them. But I think, spoiler alert, like what Charles had said, you cannot replace a human. Humans are still very essential, and their insights are absolutely critical for us to understand nuance, context, understanding if it was even like, maybe it was counter speech, something that was more nuanced than just a piece of misinformation. People might have been trying to do more beyond that. So human insight is absolutely critical for us in the content moderation process, whether it's our community of external experts, like I mentioned, working with fact checkers, but also our own internal teams as well. So what happens after that is, like, if they do review and do detect something that might be potentially misleading, and our teams have identified that, they will either go through a bank of claims that have been fact-checked already. So often a lot of these are contributed to by fact checkers, and they'll be able to tell and confirm, okay, is this something that we can immediately act upon? So if it's violative, it's been proven false, we will remove it. If it's still unverified, then we will direct that to our fact checkers to actually take a closer look at it. Whilst that's actually being done, we will label that piece of content as unverifiable. So there will be something at the bottom to just remind people, like, the content in this video is not verified yet. So if they do try to share it further, that's when the pop-up I mentioned earlier will come up. So it does have that intentional, that moment for reflection for them to realize, this is not something that you might want to share because the content's not verified yet. So if our fact-checking partners have come back to us and tell us that, okay, this is true, false, then we'll act and enforce based on that. So when a new claim has been found, like a piece of misinformation has been confirmed, that actually then goes back into our system. So our AI moderation detection rules will be updated, and we'll enforce based on that as well. So what that means is that we will then sweep the rest of the platform to try to detect that. We invest really heavily in new AI systems as well to help us actually pull out those claims in videos, like potential claims that people are trying to make. And it makes it a lot easier for us to also send that directly to a human moderator or our fact checkers for further review. So that is a very iterative process that allows us to continually improve our enforcement, regardless of how the video might look like. But of course, in addition to this, I actually was talking to Annie about this earlier, but I am a strong believer in a combination of techniques. Like, I don't think harm prevention is the only thing that we should be doing. So of course, media literacy efforts and the way that we build our platform in order to try to increase that friction, improve that little moment for reflection,
as well as contributing to other things like campaigns. It is absolutely necessary to do it both ways. Yeah. Okay. Thank you very much, Nikki. So we need say a general approach, an approach that need multiple stakeholders and techniques also, as using the word that Nikki used. And we are approaching the final, but I would like to hear from Telmo. Telmo, o que é que a ERC pode fazer? Ora bem, se temos aqui uma questão muito interessante que é, há muita desinformação que passa pelo entretenimento e também que está a ser feito algo nisto, mas nesta área, mas o que é que o regulador pode fazer também nesta área? Para tentar perceber como é que as plataformas podem colaborar, digamos. Muito obrigado, Vítor, pela questão. A ERC não tem uma competência específica para combater a desinformação. Não existe no nosso enquadramento legal essa competência. Já existiu na Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na era digital. Existe na Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na era digital o direito dos cidadãos portugueses serem protegidos contra a desinformação, mas no que dizia respeito a atribuir competências a alguém ou à definição do que é que consistia a desinformação, isso foram pontos revogados dessa legislação. Qual é a estratégia da ERC para, no fundo, quer dizer, mas a ERC entende desde sempre que a desinformação, mais a preservação da integridade da informação é uma questão central da sua atuação. E porquê? Porque nós temos a responsabilidade de defender o direito à informação dos cidadãos e a liberdade de imprensa. E então, em termos gerais, tudo o que diga respeito, que possa pôr em causa o direito à informação dos cidadãos e a liberdade de imprensa, e que esteja relacionado com alguma ação desinformativa, nós consideramos que temos competência para atuar por aí. Temos também depois, noutro aspecto muito particular, também achamos que temos competência para atuar, eu já poderei falar. Em relação à questão, a colaboração com as plataformas. É central, a nossa estratégia de combate à desinformação tem 3 eixos centrais de atuação. Primeiro, a literacia mediática, uma aposta na literacia mediática, sobretudo em situações muito específicas como as dos períodos eleitorais, de promover conteúdos pedagógicos que alertem para os riscos da desinformação. Em termos, na nossa atuação também nas ações pedagógicas de literacia mediática que fazemos em colaboração com outras entidades que aqui estão, também a desinformação é um tópico fundamental. Este é o primeiro eixo, que é um eixo, digamos, de prevenção, um eixo de criação de resiliência mais a longo prazo para prevenir os cidadãos contra campanhas desinformativas. Depois, temos outro eixo que é da cooperação, que é central para o sucesso de qualquer período, qualquer estratégia de combate à desinformação. E na cooperação, esta cooperação tem vários níveis. Tem um nível tanto que diz respeito à cooperação entre as diferentes autoridades nacionais que podem ter algum contributo útil para dar conta deste fenómeno transversal da desinformação, e quando falo dessa cooperação a nível de autoridades, eu estou a falar desde a cooperação entre a ERC e a ANACOM, que é das telecomunicações, a CNE nos períodos eleitorais, o Centro Nacional de Cibersegurança, também depois com a Polícia Judiciária, o Ministério Público e serviços de informações também. E há alguma rede informal criada neste sentido para nós comunicarmos e identificarmos situações desinformativas que possam ser críticas e colocar em causa algum processo, como por exemplo pode acontecer nas eleições. E existe essa rede de cooperação, está montada. Depois, outro nível de cooperação tem a ver com a nossa cooperação a nível internacional, com entidades também internacionais com as quais estamos ligados e que trabalhamos por via do European Media Board neste momento. Também a cooperação
comunicação que fazemos no âmbito do DSA, da implementação do Regulamento dos Serviços Digitais, e aí, portanto, já diz respeito mais aqui aos dois representantes das grandes plataformas de muito grande dimensão. Não vou desenvolver muito esse tópico, mas há outro, ao nível da cooperação, há aqui outro aspecto fundamental, que é a cooperação com as próprias plataformas, e era a questão do Vítor. E aqui há um problema, quer dizer, que é, nem todas as plataformas estão disponíveis para cooperar. Esse é o problema. As duas plataformas que estão aqui representadas, nós podemos dizer que a Google já há mais tempo temos tido uma boa cooperação. Quer dizer, a nossa cooperação passa por ter pelo menos pontos focais nestas grandes plataformas que nos possam permitir um contacto fácil quando identificamos algum conteúdo irregular que está a circular e que tenha, de facto, possa ter algum efeito desinformativo mais amplo. E temos tido, junto de algumas grandes plataformas de muito grande dimensão, como por exemplo a Google, a Meta, e agora mais recente também o TikTok, disponibilidade para cooperar e desenvolver algum trabalho conjunto nesta matéria. Por isso é que temos aqui também estes dois representantes e não temos outros, não é? Quer dizer, isto é um sinal. Eu já estive noutras mesas também com representantes das mesmas entidades e nunca vi os outros, não é? Mas isso é outro problema. Depois, há ainda outro terceiro eixo de combate à desinformação que é fundamental, que é a monitorização e o estudo dos próprios fenómenos e acontecimentos desinformativos. E aí nós estamos a apostar muito na colaboração com observatórios académicos, e neste caso estamos a fazer um trabalho que já vem das legislativas, já vem das eleições europeias, um trabalho de parceria com o LabCom da Universidade da Beira Interior, para estudar, acompanhar, monitorizar nos períodos eleitorais o fenómeno da desinformação com base na comunicação dos partidos. Fizemos uma primeira experiência nas eleições europeias, fizemos agora nas eleições legislativas, de vários casos, tivemos várias situações, portanto, que deram processos de 16 situações identificadas. Nós estamos a fazer 9 processos relacionados com ações de desinformação e que foi com base nesta monitorização, e estamos a fazer também para as eleições presidenciais, já há umas semanas, e durante 2 meses vamos acompanhar, fazer a monitorização de toda a desinformação que surgir associada a estas eleições que estão a correr. Quais são as situações que a ERC identifica sobre as quais deve intervir? Só para terminar, por exemplo, tudo o que diga respeito à descredibilização dos órgãos de comunicação social para efeitos desinformativos, a manipulação de conteúdos jornalísticos com efeitos enquadrados dentro de uma campanha de desinformação. A utilização da imagem dos órgãos de comunicação social que estão registados na ERC para efeitos de desinformação. Muito importante, as situações e que vão surgindo e que são muito importantes de terem atenção, do ponto de vista cívico, que é o aparecimento de elementos, portanto, de comunicação, de órgãos de comunicação que não são órgãos de comunicação social, de órgãos de comunicação que são criados para efeitos puramente desinformativos. E temos identificado essas situações e agimos sobre essas situações. E depois, só para terminar, em relação a questões de sondagens, porque nós não temos uma competência específica para combater a desinformação, mas temos uma lei setorial que nos permite algumas intervenções cirúrgicas. E como nós também somos a entidade que faz a supervisão da publicação das sondagens políticas, independentemente do meio, sondagens e inquéritos de opinião, e como os inquéritos de opinião e as sondagens são muito utilizadas para efeitos de desinformação, sobretudo em contextos eleitorais, nós achamos que temos aí competência para intervir. Portanto, posso um segundo para terminar. Agora, é importante que haja, de facto, o pensar, no fundo, qual é o enquadramento legal, qual é a estratégia que
uma democracia deve adotar hoje em dia, face aos problemas de hoje, para se proteger ela própria enquanto sistema democrático. E isso é feito com legislação, é feito com as autoridades, é feito com as academias, é feito também muito junto das plataformas que estão aqui representadas. Deixem-me terminar com uma citação de Jean-François Revel, portanto, de finais dos anos 80, princípios dos anos 90, que eu acho que é muito importante para nós pensarmos sobre estas questões. Jean-François Revel, um filósofo francês, que tem uma obrazinha que diz, com um título muito engraçado, que é O Conhecimento Inútil, mas disse uma coisa muito simples, que é os totalitarismos não podem viver com a verdade. As democracias não podem viver com a mentira. Os totalitarismos suicidam-se se deixam invadir pela verdade. As democracias suicidam-se se deixam invadir pela mentira. Obrigado. Obrigado, Telmo Gonçalves. Olhem, eu terminava aqui com 3 palavras. A primeira palavra seria humano e a impossibilidade de substituirmos o humano. A segunda palavra seria parcerias / colaboração, porque de facto sozinhos nós não vamos lá. E a terceira é tempo, e nós não temos tempo. Eu lembro-me sempre que o Correio da Manhã fez uma pergunta no ano 2000 e perguntava o que é que vai mudar no século XXI, e ganhou um jovem de 16 anos que disse: não vai mudar nada porque não vai haver tempo para isso. E nós não temos tempo, e está um avião no aeroporto à espera da Nikki, e o avião não vai esperar por ela se nós a demorarmos aqui. Portanto, peço desculpa, não temos debate, vamos fechar. Obrigado por terem estado e obrigado a todos por terem participado.